pessoal, meu nome é Ana Paula e hoje a gente vai trabalhar o tema bem usual referente às funções da linguagem que entra na análise linguística, certo? De início, a gente tem que ter uma compreensão maior sobre o que vem a ser funções da linguagem. Para que servem as funções da linguagem? Então, são justamente o modo como as pessoas utilizam a linguagem com o aparato comunicacional, certo? De acordo com a intenção de cada um. Nós temos 6 funções da linguagem, bem simples de compreender, certo? E que a gente utiliza no dia a dia e nem se dá conta dessas questões, ok? Então, fiquem bem atentos para que a gente tenha essa compreensão. Temos a função referencial, temos a função metalinguística, temos a função fática, temos a função emotiva, temos a função poética, certo? E todas essas funções, elas vão estar aí expressas no dia a dia, no nosso cotidiano, como vocês aqui podem identificar, ok? No final da aula, a gente dá uma revisadazinha, certo? Primeira função a qual iremos falar é a função referencial. Aí você me pergunta, né? Professora, para que serve a linguagem, a função da linguagem, a função referencial? Então, como o próprio nome já diz, é aquela que serve para referenciar o interlocutor, né? Vai passar uma mensagem, uma informação nítida, concisa, uma informação objetiva de um fato. E é bem comum presenciarmos esse tipo de função no jornal, certo? Notícias, são bem comuns, ok? Outro tipo de função é a função fática. A função fática, ela está caracterizada por transmitir uma mensagem através de um canal, certo? Utilizamos várias vezes ao dia. Um exemplo é o celular, que hoje em dia não tem o celular. Então, você pega o celular, faz uma ligação, né? Alô, mãe, como você tá? Então, a gente tem a função fática, porque tem um canal que transmite uma mensagem. Um bilhete, por exemplo, também é um exemplo típico de função fática, ok? Outro tipo de função é a função conativa ou apelativa. Professora, para que serve a função conativa ou apelativa? Então, pela própria caracterização do nome, a gente vê que apelativa vai apelar. Apelar para quê? Aí vai depender da mensagem comunicacional. São muito utilizadas em propagandas, em receitas de bolo, certo? Qual propaganda que não quer convencer o interlocutor a adquirir um produto, por exemplo? Então, é muito comum a utilização da linguagem conativa ou apelativa em propagandas, ok? Então, outra função bem simples também que utilizamos sempre, certo? É a função metalinguística. Como assim metalinguística? Utilizamos o código para falar do próprio código. Como eu mostrei aqui a vocês, ó, uma mão desenhando uma mão. É um exemplo típico da função metalinguística. Quem nunca aqui pegou o celular, por exemplo, e pesquisou um dicionário? Você vai ver que vai ter especificando certos tipos de palavras. Então, o código da língua portuguesa explicando o significado de algumas palavras dentro da língua portuguesa. Então, esse tipo de função é denominada função metalinguística, ok? Outra função é a função poética, também bem usual e muito utilizada. E na função poética, a gente tem que... O que importa mais é a subjetividade, né? Essa transmissão da mensagem, como ela é feita, de forma emotiva, de forma a trabalhar com os sentimentos e com as emoções. E o exemplo, como eu já bem citei, são poemas, são poesias, são bilhetes, cartas que transmitem essa mensagem com um teor de subjetividade.
E a última, bem parecida também com a função poética, é a função emotiva, ok? A função emotiva da linguagem é aquela que trabalha também, assim como a poética, com sentimentos e emoções. Esse sentimentalismo, a subjetividade está bem presente, ok? Enquanto que na função emotiva querem trabalhar justamente o quê? A mensagem, como essa mensagem vai ser transmitida, né? Esse teor emotivo de transmissão de sentimentos e de emoções, ok? Então, partindo para aqui, para a folhinha que eu disse no início, quero que vocês consigam identificar cada função da linguagem, certo? Aqui a gente vê que o foco é no canal, então é um exemplo típico da função fática. Veja essa aqui, ó, transmitir mensagem, mostrando algum tipo de informação no jornal, a função referencial. Venda de um produto, função o quê? Apelativa. Muito bem. Um código dentro do próprio código, função metalinguística. Trabalhando aqui com a questão das palavras, da subjetividade, função poética. E a última, trabalhando aqui emoção, né? Sentimento também, que tem características parecidas com a função poética, que essa aqui é a função emotiva da linguagem. Então, como vocês bem compreenderam, são exemplos fáceis de identificar cada tipo de função da linguagem. E essas funções da linguagem, elas surgem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como uma forma de trabalhar essa linguagem para que vocês consigam compreender o sentido conotativo e o sentido denotativo de tais propostas comunicativas, digamos assim. Então, por hoje é isso aí, ok? Espero vocês na próxima aula. Um abraço, pessoal.